Muito bem. Uhum. Bem, muito obrigado a todos aqui pela vossa presença. Esta é, vamos lá, na quinta Boosting Talk, que é uma iniciativa que surgiu inclusivamente de sugestão de alguns clientes nossos e que manifestaram a vontade de gestores de empresas de poderem conhecer, ouvir e também partilhar experiências de setor para setor, ou seja, perceber como é que outros setores também estão a viver tudo isto e o que é que perspectivam também em termos de futuro. Portanto, aqui a ideia é, de facto, uma ideia muito de partilha. Hoje temos aqui desde setores ligados à saúde até ao setor financeiro e tecnologias de informação. Portanto, temos aqui uma diversificação bastante interessante. Podemos aqui especular que uns poderão estar a viver melhor do que outros nestes momentos, já iremos ver. Apresentar-vos, começar pela Paula, a Paula que lidera a Microsoft, o João Batista Leite, que lidera a Unicre, e o Luís Menezes, que lidera a Unilabs. Eu ia, se calhar, começar por fazer aqui uma pergunta mais genérica, no sentido de perceber, dar-vos aqui voz, o que é que isto tem representado para as vossas organizações, seja em termos de impacto no negócio, mas não só no negócio, também na operação, na forma como a empresa desenvolve aqui a sua atividade. E se calhar começar pela Paula para dar aqui o pontapé de saída. Last in, first out. Última a chegar, primeira a começar. Paula, força. Muito bem. Olá a todos. Bem, aqui partilhar a nossa experiência, obviamente que numa primeira fase foi como com todas as organizações, a de assegurarmos que os nossos próprios colaboradores estavam em segurança, em trabalho remoto, a partir de casa. Confesso que para nós isso foi relativamente rápido, até porque para além da infraestrutura já é uma prática, portanto nós já tínhamos modelos de trabalho bastante flexíveis e em que as pessoas já adotavam com frequência essa prática de trabalho remoto. Imediatamente a seguir houve duas grandes necessidades do nosso lado e foram o nosso foco. Por um lado, o de ajudar todas as empresas, escolas, entidades públicas que também precisavam de fazer este movimento e, portanto, não só disponibilizámos gratuito Teams para quem não o tinha, como a seguir fizemos um reforço técnico de ajuda para como é que se faz o deployment tecnológico, mas depois numa segunda fase de formação aos utilizadores, como é que se utiliza estas ferramentas, porque não é apenas trabalhar a partir de casa, é produzir a partir de casa. Portanto, fizemos um esforço grande do ponto de vista de formação, webinars com milhares de pessoas, quer do ponto de vista de organizações, empresas, mas depois também um esforço muito grande nas escolas. Neste momento temos mais de 500 mil de alunos que fazem a sua aprendizagem remota em cima da plataforma de Teams e em fevereiro eram cerca de 50 mil. Portanto, isto para dar uma noção da escala que foi preciso pôr no terreno do ponto de vista de apoio e de suporte para fazer acontecer em muito pouco tempo aquilo que era uma transformação que se calhar nunca ganharam tantos clientes em tão pouco tempo. Exatamente, é verdade, com o apoio técnico. E obviamente isso levou também a uma necessidade do reforço de capacidade do nosso lado, quer em termos de equipas de suporte, quer até em termos de infraestruturas físicas. Também posso partilhar que fizemos de facto um reforço dos nossos data centers globais do ponto de vista físico, com uma velocidade que nunca tinha acontecido antes, para garantir que todos podem estar em segurança em trabalho remoto. E, portanto, estes foram assim grandes impactos que de facto tivemos. Por outro lado, é um privilégio poder estar numa indústria que ajudou todas as outras a de facto estarem melhor preparadas e em segurança do ponto de vista de saúde pública num curto espaço de tempo. Portanto, é caso para dizer que na Microsoft, mais do que a atividade ter reduzido, ou em muitos casos até mais do que isso, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Na Unicre, como é que foi, João? Como é que está a ser? Eu já não quero pensar, já foi quase tudo dito sobre aquilo que fizemos em março, quando a 13 de março decidimos vir para casa todos e perceber que o cancela tudo era mesmo uma verdade. Eu gosto, nesta fase, gosto mesmo de falar de como é que vamos retornar à nossa realidade pré-crise, pós-crise.
Porque para mim está claro enfim, um pouco o meu histórico, desde pandemias, guerras, crises sociais, tipicamente geram novas atitudes, novas necessidades e novos comportamentos. E tudo isto tem que ser gerido. E eu acho que é aqui que nós, como gestores, temos que estar focados, acreditando muito na imaginação e na nossa capacidade para criar, para evoluir, para explorar modelos que antigamente não existiam. E eu acho que este é o fator crucial para aproveitarmos este momento. Eu detesto dizer oportunidade, porque não quero chamar ao Covid uma oportunidade. Já me parece uma menina que eu ouvia ontem: eu tenho medo do Covid, e ela respondia: do Covid? Sim, não tenho medo nenhum, já encontrei coisas piores e chamei-lhe meu amor. Portanto, não quero mesmo dizer que seja uma oportunidade, mas é um novo momento e novos caminhos de crescimento. Esta guerra que nós estamos a travar é muito idêntica às guerras anteriores. Estávamos preparados? Nem por isso, mas uns mais preparados que outros. Eu acho que há empresas que estavam muito preparadas, a Microsoft é uma delas, algumas que se adaptaram imediatamente, e a Unicre teve a sorte de estar num momento de alteração tecnológica com pilotos e testes feitos que permitiu fazer este caminho muito rápido, e há empresas, e eu sinto isto no dia-a-dia, que ainda têm um trabalho a fazer, com muito esforço, grande adaptação, muita rapidez, mas muita dificuldade que estão a sentir no dia-a-dia e que vão ter que se reformular. Portanto, acredito que isto vai ter um impacto na aceitação deste mundo de teletrabalho, de estar anywhere, everywhere, anytime, que vai ser mesmo importante, vai ser um novo passo civilizacional que nós vamos viver. Eu tive a sorte de estar na Unicre e estamos na vanguarda da tecnologia e muito Microsoft, por acaso, é mesmo só por acaso, mas também temos há largos anos de experiência de crise, não é? Só para relembrar que a Unicre foi fundada em 74 e lançou a sua atividade em 75, portanto, pior que isso não pode haver. Uma startup em 75 não era a coisa mais agradável que podia ter acontecido. Eu acho que todo este movimento de teletrabalho e o que está a acontecer hoje, e tenho assistido e tenho a certeza que trabalhar com as crianças em casa, trabalhar com os nossos queridos e as nossas queridas em casa, por mais amor que haja, é muito difícil manter os nossos níveis de eficiência, mas tenho verificado que temos conseguido. Eu acho que estamos a entrar numa fase em que temos que aprender a fazer aquilo que é a desconexão digital. Nós fomos puxados para esta conexão digital, temos novas formas de trabalhar, mas agora temos que aprender a desconectar. Não posso, porque estive em videoconferência até às 6 da tarde, não posso fazer um intervalo de 1 hora e voltar às 9 e às 10 da noite, como eu estou a ver a empresa a fazer e muita gente a fazer. Não vai ser possível. Por outro lado, e numa perspectiva tecnológica e de organização, é mesmo um momento de criar novas formas de venda e novas formas para reinventar negócios. Um bocado a Unicre que fez com os seus comerciais, que estão em casa, e de repente o que é que eu faço com os comerciais, não é? E não era layoff, nós não queríamos fazer isso, antes pelo contrário. Então lançamos campanhas direcionadas para os pagamentos pela internet, com o At Payments da Unicre, pagamentos por contactless, e conseguimos que, do ponto de vista das pessoas que estão nos serviços centrais de apoios, se focassem muito na construção, que é a nossa capacitação para a próxima leva e para o retorno. Ao mesmo tempo que as equipes comerciais criaram novas formas de vender e novas formas de trabalhar. E eu acho que isto vai ser um salto extraordinário que nos vai ajudar muito nesta nova fase da economia. Muito bem. Luís, como é que foi com a tua atividade? Bem, antes de mais, boa tarde a todos. A minha atividade, a área da saúde, foi altamente impactada, porque a saúde trabalhava para tudo o que não era Covid, e essa parte ficou durante 1 mês e meio suspensa. As quedas de atividade foram, naquilo que é a área de serviços de saúde, foram na ordem dos 80% a 90%, ou seja, e por isso nós acabamos por tomar um bocado a dianteira em enviar pessoas para casa quando começámos a perceber de alguns riscos que podiam vir aí. Antecipámos também alguns dias o fecho de algumas unidades
para a proteção do nosso pessoal, que foi a nossa maior preocupação. Ao mesmo tempo que nós tínhamos que proteger as nossas pessoas com uma redução drástica dos nossos serviços, estávamos no centro do furacão porque esta pandemia é controlada através de, como disse a WHO, test, é test, trace and contain. E nós tomámos a dianteira nesse aspecto, não fomos os primeiros a lançar o teste porque não quisemos, nós tínhamos os testes prontos desde janeiro, mas não havia necessidade clínica nem epidemiológica para os utilizar e tomámos essa opção clínica, eu até diria comercial. E quando viemos para o mercado, viemos de duas formas. Primeiro viemos com um preço muito abaixo daquilo que o mercado estava a praticar, porque achámos que isto é um momento de apoiar o sistema, mas acima de tudo viemos com uma forma inovadora. Abrimos o primeiro drive-thru, o primeiro centro de rastreio maciço, foi feito aqui no Porto, com o apoio, a ideia foi da Unilabs, que foi suportada imediatamente pela Câmara do Porto, pela RS Norte. Não foi uma ideia nossa, nós limitámos a ver o que se estava a fazer pelo mundo fora. A Coreia tinha isto nas autoestradas e os Estados Unidos estavam a começar a implementar esses centros e lançámos 13 desses centros. Aliás, fomos muito criticados até no princípio por algumas das pessoas que ao fim de uma semana estavam a fazer centros iguais. Mas isso é normalmente o que acontece quando se tentam fazer coisas diferentes, seja aqui, seja noutros sítios. A realidade é que tivemos que mandar muitas pessoas para casa, em teletrabalho, mas também tivemos que fazer layoff, e não, é algo que eu tenho dito de forma aberta, porque o nosso objetivo nesta fase é trazer o mais rapidamente possível todas as pessoas de volta ao trabalho, mas ao mesmo tempo tivemos que fechar, tivemos que manter uma rede de emergência aberta, ou seja, nós temos 1000 pontos de contacto com os nossos doentes pelo país fora, tivemos abertos em 100 locais, porque as pessoas continuaram a partir pernas, tivemos os nossos serviços de teleradiologia abertos, tivemos as nossas cardiologias abertas, tivemos dezenas de centros de colheita por todo o país abertos, e por isso nós não pudemos fechar as portas, nem quisemos virar as costas aos nossos doentes, porque houve mais doença para além do Covid. Agora, o desafio está claramente no nosso lado, na reabertura, não é? Tendo uma grande operação de front office, com estes 1000 pontos de recolha, a loucura foi ter que os fechar, saber trabalhar em teletrabalho nas unidades onde podíamos, montar as unidades Covid e mantê-las a funcionar com rigor, com qualidade e com segurança, e agora é o milagre da reabertura, primeiro em maio, depois em junho. Por isso, isto tem sido 2 meses muito emocionantes, mas como dizia o Viktor Frankl no livro que escreveu, Man in Search of Meaning, é um dos meus livros preferidos, é pequeno, mas é muito profundo. O homem adapta-se a tudo e mais uma vez nós, enquanto indivíduos, enquanto famílias e as empresas também, adaptaram-se muito rapidamente a estes novos sistemas. De facto, as tecnologias que temos ao nosso dispor estavam completamente underutilized e empresas como a Microsoft deram o exemplo, a Microsoft deu o exemplo, e está aqui a Paula, e dou-lhes parabéns por terem disponibilizado o Teams a centenas de milhares de pessoas no país, mas no mundo fora, e o facto é que adaptamos-nos a tudo. Não foi fácil, preferia não ter tido estes 2 meses, mas ao mesmo tempo conseguimos ver, e se calhar deixo esta pergunta, porque neste período vimos muitos perfis que nós não víamos como sendo tanto de liderança perante este desafio a liderar. Vimos o melhor das pessoas que estão à nossa volta, vimos o melhor das pessoas que não estando connosco queriam ajudar, e por isso isto foi também um momento, do ponto de vista de gestão dos nossos recursos humanos, foi inacreditável, porque foi um momento que trouxe mesmo ao de cima o melhor que havia em cada um, e o melhor que havia em cada um para apoiar a pessoa que estava ao lado. E isso foi algo que sentimos na empresa. Estamos num setor especial, onde há uma motivação especial para trabalhar, fizemos a diferença, acreditamos que salvámos vidas, mas todos fizeram a diferença. Não podia trabalhar sem as ferramentas da Microsoft, no nosso caso, e também não podia trabalhar sem as ferramentas que a Unicre pôs ao dispor de todos os portugueses para podermos fazer mais pagamentos contactless e coisas desse género. Por isso acho que isto tem sido um trabalho de equipa, mas é um sinal que nos podemos adaptar a tudo. Já falava. Força, Paulo.
a necessidade Exato. de engenho e Tal e qual. esta situação provou-nos de facto, e acho que aqui, e já todos estamos a olhar para a fase seguinte, um bocadinho quais são estes hábitos novos que foram criados e que são aqueles que de facto queremos deixar ficar, mas também tendo em conta que a situação em si é uma situação que traz, do ponto de vista das pessoas, uma circunstância que não é em si uma circunstância normal. Portanto, nós não estamos a falar de trabalho remoto, estamos a falar de trabalho remoto em confinamento com escolas fechadas e, portanto, aqui o lado da gestão das pessoas, e acho que é um bocadinho o que todos tivemos que, de facto, fazer aqui um step up enquanto líderes nas organizações também, é como é que, de facto, asseguramos o bem-estar das pessoas e dos nossos colaboradores, que na verdade se reuniram à volta do propósito. Acho que se calhar aqui o elo comum dos nossos 3 testemunhos é que de facto o propósito daquilo que são as nossas empresas num momento como este é aquilo que de facto prevalece e que leva depois à entrega das pessoas, mas como é que nós asseguramos que se mantém o equilíbrio entre o bem-estar pessoal, a empatia que é necessária numa fase destas para entender qual é o estado em que cada uma das pessoas está, a situação familiar, as crianças, o apoio ou não familiar, o apoio aos mais idosos e como é que tudo isso acontece mantendo a saúde física, a produtividade possível, mas a saúde mental de todos nós também, nessa fase que vem a seguir. Pegando um bocadinho o que estavas a falar, Paulo, fazendo aqui já, estamos aqui há 15 minutos, já, um bocadinho mais, e já falámos aqui em três conceitos que atualmente são muito premente. Já vimos aqui vários exemplos de reinvenção do negócio e de procurar aqui alternativas. Já ouvimos aqui falar em novos comportamentos, ouvimos aqui falar em adaptação e adaptação à mudança. E pegando no que estava agora a falar, eu gostava também de vos perguntar o que é que vocês têm sentido, vocês, no vosso papel de líderes. Se calhar a Paula está muito mais treinada neste contexto do que os restantes. Ou seja, desafios adicionais é que este contexto, lá está, do teletrabalho e do liderar à distância é tão simples como liderar conforme liderávamos há 3, 4 meses, pelo menos na grande maioria dos casos e com a grande maioria das pessoas, não quer dizer que houvesse um outro caso de pessoas que trabalhassem muito em teletrabalho, mas de facto isto traz desafios adicionais, é business as usual. Sentimos também, eu queria ter aqui a vossa perspectiva pessoal e também a vossa perspectiva no sentido de o que vocês veem também nas vossas organizações. Um pouco como o Luís há pouco falou, mas o Luís colocou a tónica, é nessas alturas que se vê que quem de alguma forma assume, mas são alturas também de seleção, ou seja, de perceber também quem são aqueles líderes que se calhar até às vezes funcionariam muito bem no registro mais clássico e agora poderão ter dificuldades, e o contrário, líderes que se calhar agora se revelam neste contexto. Ou seja, este tema da liderança à distância, qual é que é da vossa experiência pessoal e daquilo que vocês têm visto nas vossas organizações, o que é que têm a dizer sobre isto? Se calhar, e tu dizias que eu estaria mais habituada, vou até começar por aí, mas a verdade é que isto é uma situação, lá está, em que a prática de trabalho remoto nós já tínhamos, mas em circunstâncias completamente diferentes das que acontecem agora e, portanto, não, fui surpreendida com todos os contratempos que todos fomos. Eu acho que há aqui principalmente 2 coisas. Primeiro, o liderar enquanto navegas à vista, não é? E, portanto, a vulnerabilidade que isso nos traz, porque tens que o fazer com comunicação muito frequente, com toda a incerteza que ainda tens e com as poucas certezas que vais conquistando, e por isso é que eu digo que o propósito e os princípios são talvez aquilo que facilita esse navegar e o trazer essa calma e confiança para a organização, apesar de toda a outra incerteza. Há claramente uma necessidade de proximidade e de comunicação que à distância traz, que na verdade torna, pelo menos no nosso caso, tornou a comunicação muito mais frequente. Eu posso dizer que hoje faço uma vez por semana uma reunião geral de meia hora. Junta-se quem quer, quando quer, tem espaço de 10 minutos só para perguntas e respostas, com toda a abertura, quando eu fazia normalmente a cada 2 meses.
Portanto, se há alguma coisa, a frequência, a consistência, a transparência nessa comunicação é fundamental. Foi isso que sentimos. Segundo, o garantir que o tempo que estamos em trabalho e que estamos fora do trabalho, ainda que na mesma em casa e no mesmo ambiente, e a necessidade de fazer esta gestão, e se quiseres, de ensinar as equipas a fazer esta gestão, de que há tempo de trabalho, há tempo de vida pessoal, a forma como as reuniões têm que ser conduzidas, como as agendas têm que ser conduzidas, que foi fundamental para não haver esta sensação do estamos sempre on, não desconectamos porque estamos sempre conectados, e trazer um fardo adicional, se quiseres, do peso profissional para dentro de um ambiente pessoal e profissional que já era muito mais complexo. Portanto, tivemos aqui, sem dúvida, uma preocupação grande de assegurar, do ponto de vista da liderança e da gestão das pessoas, mais proximidade, mais transparência, muita resiliência, muito focados, de facto, no propósito, mas também no trazer todos estes exemplos de como gerirmos o estar a trabalhar nestas circunstâncias para assegurarmos o bem-estar das pessoas. No nosso caso em particular, implementámos inclusive uma política a nível global em que demos 12 meses de licença a todas as pessoas que com crianças com menos de 12 anos considerassem que não tinham condições para continuar a trabalhar. E portanto houve aqui uma preocupação de facto em garantir que, enfim, que a circunstância, uma vez mais, não é só uma circunstância de trabalho remoto, em confinamento e em circunstâncias muito especiais. Depois, as equipas são super criativas e, portanto, uns montaram aulas de yoga virtuais, aulas de crossfit virtuais, em que se juntam para as fazerem na mesma, juntavam-se normalmente a uma cerveja à sexta-feira, agora juntam-se na mesma a uma cerveja à sexta-feira, mas cada um na sua casa. Portanto, uma preocupação de criar estes laços e esta proximidade, ainda que à distância. Muito bem. João. Na verdade, muito em linha com o que a Paula descreveu, e apenas um comentário que eu há bocado não tive a oportunidade de fazer, mas que o Luís mencionou, que me surpreendeu bastante, foi o nosso nível de solidariedade e a capacidade de cada um de nós poder ajudar o vizinho. E isso eu vi na UNIC, vi fora da UNIC, vi na junta de freguesia e de facto trouxe aqui coisas que nós não estávamos à espera, vamos ver quanto tempo dura, mas de facto trouxe aqui um momento importante de solidariedade e de estamos juntos, que me pareceu de veras importante. Liderar em tempos de crise e em confinamento não pode ser muito diferente daquilo que nós fazemos. Eu acho que aprendemos foi a fazê-lo melhor. Eu sou um defensor e recomendo sempre também um livro dentro das organizações onde estou, que é o Leader Without a Title. E de facto encorajo muito as pessoas, e quando estou com as equipas com quem reúno, tento encorajar muito isso. E por isso passo muito da responsabilidade para cada um dos responsáveis da área, dos diretores, e tentar fazer isto para que cada um se sinta. E o que eu senti, um bocado isto que a Paula me disse, é que as equipes são de facto criativas. A cerveja à sexta-feira manteve-se em muitos casos. Eu tenho seguimentos de projetos à sexta-feira à tarde e quando chega ali às 5, 5 e meia, sinto logo 1 ou 2 equipes nervosas porque têm a cerveja combinada e estão a mantê-lo, que é extraordinário, e portanto acho isso fantástico. O nível de proximidade durante as primeiras semanas foi essencial, não é? Nós reunimos todos os dias. E, portanto, foi essencial esta comunicação, mantermos a comunicação muito fluida e pedir a toda a organização, dentro da organização, que comunicasse muito bem, manter objetivos e tentar persegui-los sem, eu não queria dizer implacável, mas eu acho que tem que ser, porque as pessoas quando vão atrás de objetivos conseguem suplantar-se, conseguem superar-se. E eu acho que isso passou para toda a organização, mesmo quando víamos os números a cair, quando vínhamos a saúde a faturar menos 85%, que eram os dados que nós tínhamos, nós tentar perceber se está a cair, o que é que fazemos para poder ajudar, o que é que podemos criar. E todas as equipes foram muito atrás disso, de maneira que se revelaram, como em todas as situações, quando se delega,
em pessoas com capacidade, e a maior parte dos nossos colaboradores têm essa capacidade, revelam-se e atingem novos patamares de excelência. E eu acho que eu já vivi uma guerra real ou duas, e esta aqui não foi muito diferente. Eu estou tão convencido de que no fim disto nós vamos estar melhores. Vamos estar melhores do ponto de vista de perseguição do objetivo e de concretização que não tínhamos há 2 meses. Eu acho que veio acelerar bastante e criar-nos novos níveis de ambição em equipa. Não me restam dúvidas sobre isso. Luís. Não, o tema do teletrabalho para nós não era ainda muito implementado. Eu sou diretor de uma região a nível global na empresa e por isso já estava habituado a fazer conference calls, video calls, todo tipo de calls, e já as achava incómodas e chatas às vezes. E o facto é que rapidamente me adaptei a gostar delas. Muito embora eu tenha sido, neste setor nós acabámos, eu estive fora de casa quase todos os dias, tinha que ir para o escritório, tinha que estar junto do laboratório, os laboratórios continuaram a funcionar, tivemos imagiologias a funcionar, tivemos cardiologias a funcionar, por isso também quis estar no terreno, quis estar próximo das pessoas, quis estar nos centros Covid que estávamos a abrir. Por isso, nós, enquanto equipa de gestão, acabámos por estar mais próximos. Aquelas equipas que foram para teletrabalho, o que eu vi é que rapidamente se adaptaram, rapidamente criaram estes hábitos que já foram repetidos, da cerveja ou das iniciativas de desporto em conjunto, que cada grupo ia fazendo mais ou menos à sua maneira, e por isso não vou repetir aquilo que já foi dito pela Paula e pelo João, porque isso viu-se e foi bastante replicado. Agora, aquilo que eu vou enfatizar novamente, e isso surpreendeu-me, foi que houve 2 notas que, do ponto de vista de liderança, me surpreenderam. A primeira foi ver claramente pessoas que nós achávamos que não tinham determinado perfil e não tinham determinado tipo de skills, Sim. e com este desafio, e com as lideranças certas, e com aquilo que o João dizia da autonomia, ou seja, tivemos numa fase em que é assim, isto tem que acontecer, quem é que agarra? Pronto, faz. E as pessoas, com os desafios certos e com a liderança certa, desenvolveram, ou aliás, não, mostraram as capacidades de liderança que nós não víamos nelas. E por isso, eu acho que este momento, pelo menos na Unilabs, foi um momento muito importante onde conseguimos discernir um conjunto de jovens líderes aos quais percebemos que podemos dar muito mais responsabilidades, mas que numa estrutura como a nossa, com 3.000 pessoas, com uma estratificação e com layers, sendo uma empresa ainda relativamente horizontal, ainda temos 3 ou 4 layers, conseguimos ver um conjunto de pessoas a ir claramente above and beyond, que de outra forma não íamos ver, não é? E por isso eu acho que isto foi uma oportunidade e tenho a certeza que isso terá acontecido em diversas empresas. E a outra questão é que o teletrabalho veio para ficar. A grande questão agora é saber, eu estou no meu escritório, está vazio, estou eu e está outra pessoa, costumavam estar aqui 30 pessoas neste andar, e está vazio, mas está toda a gente a trabalhar. As pessoas que estavam neste andar. Por isso, vai haver uma redefinição daquilo, quais são as nossas necessidades reais de office space. A questão que na Microsoft e noutras empresas tecnológicas era uma normalidade, de se trabalhar uma manhã ou um dia ou 2 de casa, ou não sei bem que regimes é que tem, mas eu tenho alguns amigos que trabalham na Microsoft e sei que há um regime muito liberal naquilo que é a permanência ou não no escritório, mas se calhar a Paula até nos pode elucidar um bocado sobre isso. Eu acho que isso vai ser o novo normal. Porquê? Vou dar um exemplo muito claro. A nossa equipa de Finance está a trabalhar remotamente com um nível de produtividade pelo menos igual àquilo que tinha quando estava a trabalhar toda a gente no mesmo sítio. Eu acho que o que faz falta depois é também o contacto humano, porque nós vivemos disso, eu acho. Acho que faz falta a interação naquilo que depois são projetos mais transversais, mas para o dia-a-dia, se as pessoas, quando os miúdos puderem voltar a ir à escola, porque trabalhar com os miúdos em casa é de facto disruptivo também, mas podemos ter um novo normal, a necessidade de office space vai ser claramente reduzida e aquele equilíbrio que a Paula falava no início do work-life balance
vai também ser revestido. Vamos poder ganhar meia hora, uma hora de viagem que tínhamos que fazer para o trabalho e que vamos poder trabalhar em casa e estar com os nossos filhos mais um bocado. Eu acho que esta adaptação forçada está a mostrar muitas coisas, está toda a gente a dizer, epá, isto até pode funcionar e pode ser muito melhor para toda a gente. A Microsoft e as tecnológicas já estavam mais à frente, mas para os outros todos, acho que estamos perante um novo normal. Só fazer aqui 3 pontos. Comentando aquilo que o Luís falou, todos os contextos de crise e de guerra, como o João diz, são normalmente momentos também de seleção. São momentos de seleção das empresas e momentos de seleção das pessoas também dentro das empresas. E, obviamente, isto vai haver aqui um processo seletivo. O João falou também num ponto que eu acho que é um ponto essencial também de mudança de mindset que está a acontecer. Ou seja, com o trabalho à distância, o foco na relação entre as pessoas e na aferição daquilo que é a performance das pessoas está, de facto, a passar a assentar naquilo que é verdadeiramente importante, que é os resultados. Ou seja, não tem como, ou seja, o controle deixou de ser um tema crítico, ou seja, antes passávamos ao lado, víamos se a pessoa estava a trabalhar ou não estava a trabalhar, isso agora não interessa nada. Não interessa porque nem conseguimos, portanto, o que interessa perceber é, ao fim do dia, ao fim dos 2 dias, ao fim da semana, está entregue ou não está entregue, e cada vez menos interessa onde, como, com quem, interessa é de facto o resultado, e esse é um foco que eu acho que se está a acentuar bastante e que também veio para ficar. Eu ontem estava numa call, são inúmeras, e já ouvi muitas vezes o tema da tecnologia, aqui já é uma provocação para a Paula, para ela vai explicar também o tema do teletrabalho, e dar-nos aqui mais alguns inputs. A tecnologia, eu tendo a concordar um pouco, e todos temos experiências disso, tendo a afastar-nos dos que nos estão mais próximos e tendo a aproximar-nos daqueles que estamos mais distantes. E parece-me que isso tem aqui um fundo de verdade. E a minha pergunta para a Paula, de facto, depois poderá responder aqui à questão do Luís, exatamente como é que funciona, né? Exatamente. Na Microsoft, veio mesmo para ficar, ou seja, o teletrabalho veio mesmo para ficar. Eu não fiz um exercício de elencar um conjunto de vantagens do teletrabalho, e são inúmeras. E as vantagens do trabalho no escritório são muito menos. O que está por fazer é a ponderação da importância das vantagens de trabalhar no escritório. Depois fala-se também muito funciona muito bem para os níveis já de alguma senioridade, mas que eventualmente níveis de entrada, níveis mais júniores, poderá ser mais problemático o tema do teletrabalho, por aquilo que depois lhe pode faltar de criação das raízes. Como é que funciona na Microsoft? E vamos aqui abordar, isto veio mesmo para ficar, nós fizemos agora um estudo recentemente que aponta na casa dos 30%. Se isso é muito, se é pouco. Olha, então duas notas. Primeiro, como é que funciona na Microsoft, vai de encontro ao que tu acabaste de descrever, da importância de facto de cada vez mais ser os resultados e, portanto, o quê e o como, e cada vez menos a forma. E, portanto, nós não temos isso definido. Eu não sei dizer determinadas pessoas se fazem um dia, se fazem toda a semana, se fazem às vezes uma semana, outro mês, o tempo todo no escritório, não faço ideia, porque isso não é acompanhado, não é determinado, não é definido e é mesmo uma escolha do indivíduo. Porquê? Porque todo o nosso modelo passa por definição muito clara de objetivos entre cada um dos colaboradores e o seu manager e sobre uma avaliação que passa pelos resultados que serem ou não alcançados e como é que eles são alcançados. E no como, uma série de comportamentos culturais, se quiseres, do ponto de vista de trabalho de equipa, de boas práticas, de criação de inovação e por aí fora. E, portanto, é isso que importa. O facto de isso ser feito fisicamente ou não é totalmente irrelevante, ao ponto de nos levar, no nosso caso em Portugal, a situações muito boas do ponto de vista de possibilidades para talento. Eu tenho pessoas que trabalham em Lisboa para funções corporativas, portanto trabalham todos os dias com Seattle. Têm que fazer se calhar alguma ginástica de horário, mas tirando isso, trabalham aqui com equipas corporativas, trabalham para equipas de engenharia, para desenvolvimento de produto, e é irrelevante a localização física, desde que seja de facto alcançado aquilo que são os objetivos que foram estabelecidos entre o colaborador
e o manager. E isto são os princípios que eu acho que vieram para ficar e que também vão definir qual é o modelo, ou se quiseres, a percentagem de modelo híbrido que a tua função precisa. E eu digo que é híbrido porque nós acreditamos e vamos retomar, obviamente com todas as circunstâncias de segurança e quando isso for adequado, também retomaremos alguma presença física naquilo que é o nosso espaço. Porque o futuro passa por esses modelos híbridos em que, de facto, há condições para fazer muita da nossa entrega nestes modelos que têm vantagens do ponto de vista da vida pessoal, do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de eficiência de custos e até sustentabilidade. E, portanto, quando tu pões muitos destes benefícios e permites ainda assim que haja momentos também de presença física para um brainstorming, para desenvolvimento, para, enfim, N situações em que, de facto, nós somos um animal social e é bom que continuemos a sê-lo. E, portanto, na minha opinião, veio para ficar num modelo que há de sempre combinar as duas coisas. Tem muitas vantagens para cada um de nós enquanto colaboradores, porque nos permite, de facto, uma melhor gestão do tempo para a vida pessoal, e isso enriquece do ponto de vista da satisfação de cada um dos colaboradores, daquilo que é também o seu bem-estar connosco, e por outro lado tem vantagens até mesmo de custos ou de sustentabilidade, que eu acho que é uma vertente que nós vamos começar todos a olhar cada vez mais na pegada que deixamos. Nós hoje no nosso escritório físico já tínhamos um modelo de posto de trabalho que só já era de um rácio de 1 para cada 4. Portanto, já pressupunha que no escritório ou estávamos em algumas salas de reuniões que foram redesenhadas para serem cada vez mais pequenas, mas totalmente equipadas, porque pressupõe que há sempre muita gente que participa na reunião e que já lá não está, mas cada vez mais eu acredito que é isso que vamos assistir enquanto novos hábitos do ponto de vista de trabalho. Portanto, não veio para ficar, mas não a 100%, diria eu. João, o que é que perspectivas numa empresa como a Unic? Duas ou três histórias. Eu vou começar com uma da Unic. Nós, como eu disse, estávamos prontos para ir para a rua porque tínhamos aqui a fazer algumas experiências. E uma das áreas que eu acarinho muito é a área que responde a reclamações de clientes. Não é? O meu entendimento é que a reclamação tem que ser respondida naquele dia, não é? Porque o cliente não vai ficar à espera, o bom cliente em particular não vai ficar à espera. E estávamos ali com um nível de serviço um bocado não a meu gosto, de 10, 15 dias de resposta, coisas do género. E foi uma das equipas, uma equipa de meia dúzia de pessoas, que nós decidimos criar um modelo de teletrabalho com 2 dias em teletrabalho por semana, um piloto que fizemos o ano passado. E começamos isto em outubro e eu pessoalmente acompanhei a equipa. Reuni com elas 1 vez, 2 vezes por mês, já não me recordo, para perceber quais eram as dificuldades, o que é que estávamos a fazer, o que é que acontecia com o teletrabalho. E foi extraordinário, porque ao fim de 3 meses, aquela mesma equipa, que tinha 15 dias de resposta, de nível de serviço, passou a ter 2 dias de nível de serviço. Okay? E isso deu uma grande satisfação. Implementaram meia dúzia de medidas, o nível de satisfação de cada um dos colaboradores, e nota, é um colaborador que recebe reclamação, que tem que tratar, que tem que falar com o resto da empresa, que conseguiram baixar e começar a dar este nível de serviço. Com a vinda para casa a 13 de março, eu perguntei a semana passada como é que estávamos no nível de serviço e fiquei preocupado porque o nível de serviço está em D, ou seja, estamos tipicamente a responder no mesmo dia, com maior nível de satisfação por parte dos colaboradores. Portanto, isto foi um dos exemplos que eu não tenho dúvidas que está para ficar. Estamos a conduzir workshops virtuais que estão a ser bem-sucedidos, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vamos ter aqui o toque pessoal. Este rácio que a Paula disse e eu tomei nota, duas notas que eu tomei, uma é a nossa pegada, e isto vamos ter que começar a medir e a criar objetivos dentro da própria empresa, e portanto, quantos menos carros forem de Cascais para Lisboa com uma pessoa como eu vou, melhor estaremos. E se nós medirmos, podemos criar objetivos. Acho que este vai ser um ponto crítico da culturação da empresa. E a outra é o rácio de 1 para 4, que de facto me parece assim muito, muito puxado, mas
mas que vou ter que deliberar a breve trecho. Vamos ter que refletir sobre isto. Portanto, estas alterações estão para ficar. O facto que, como é que faz, a que horas entra, a que horas sai, a que horas chegaste, quantas horas estás no edifício, é totalmente irrelevante. Já era irrelevante há 10 anos. Okay? Já era irrelevante, e quem me conhece sabe que com voz baixa eu vou dizendo isto, é totalmente irrelevante. Os objetivos são determinantes e se eu conseguir atingir os objetivos vou conseguir. Isto gera uma realidade. Por fim, como experiência pessoal, eu nos últimos anos liderei equipes com 10 países no mundo e fazíamos tudo virtualmente, tentávamos juntar-nos uma vez por semana em Madrid, uma vez por mês, perdão, em Madrid, mas era mesmo para beber a cerveja. Era a cerveja física em Madrid dava jeito e, portanto, uma vez não havia necessidade nenhuma do projeto em si. No entanto, aquela uma visita por mês que permitia fazer o jantar e fazer o jantar às 10 da noite em Madrid e mais um conjunto de outras coisas, de facto criava ali um espírito de equipe diferente e, portanto, atingia-se um novo patamar de excelência na relação das pessoas. Compensava aquilo que se perde, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, é esta mistura que eu penso que vai acontecer e que está mesmo para ficar, não tenho dúvidas. Muito bem. Luís? Não, eu também tomei nota do rácio de 1 para 4. Neste momento isto está 2 para 16, quase, mais ou menos. Está 1 para 16, aliás. Está 1 para 16. Mas temos aqui 32 pessoas. Mas este novo normal veio para ficar e estávamos a falar do tema da pegada ecológica e da cerveja, não é? E então o meu filho tem quase 8 anos e eu viajava muito de avião, deixei de viajar, não sabemos quando é que voltamos a viajar. Oi? E peço desculpa que entrou uma chamada. Quando começaste a viajar, ele entrou, quando eu comecei, não, eu em fevereiro cheguei e ele, ó pai, tu maltratas a natureza. Eu, mas porquê? Porque estás sempre a viajar de avião, o avião polui imenso. Ó filho, mas sabes, se eu não viajar, alguém tem que viajar, por isso se não for o pai a poluir, vai ser outra pessoa, pá, por isso alguém tem que viajar. E o facto é que nós, enquanto Comissão Executiva Europeia, neste momento estamos a reunir por videocall, como já fazíamos muitas vezes, mas reuníamos uma vez por mês, um bocado como o João estava a contar. E a única coisa que nós dissemos que onde sentimos falta é do jantar que tínhamos segunda para terça. Porque é aquele momento de falar daquelas coisas do trabalho que não dá para pôr numa agenda, de nos rirmos, de descontrairmos, de acordarmos no dia seguinte tínhamos outra vez a segunda parte da reunião. Por isso nós continuamos a fazer as reuniões segundas à tarde e terças de manhã, uma vez por mês. Não há o jantar, mas nós poupamos, em média, cada um de nós, 3, 4, 5 horas de commuting. Por isso, eu segunda de manhã tenho um dia inteiro a trabalhar e terça à tarde tenho um dia inteiro a trabalhar em vez de estar a regressar. Por isso, o tema da pegada ecológica, que estávamos aqui a falar, o tema do rácio de office space que a Paula falou, e acho que voltando àquele início, que é o tema do work-life balance, que, na minha opinião, eu sinto que há muitas equipas que estão a trabalhar muito mais em teletrabalho. Às vezes uma pessoa nem sabe bem qual é o dia da semana em que está. Agora isto está a melhorar um bocado, mas os dias pareciam que não tinham fim. Eu tenho pouca luz em minha casa, no sítio onde consegui arranjar um canto para trabalhar, e aquilo para mim parecia sempre o mesmo tempo do dia, não conseguia discernir. E isso também não é positivo, ou seja, eu acho que o teletrabalho veio para ficar, acho que devem ser definidas regras claras, acho que o tema dos resultados e dos deliverables tem que ser claros, e isso ajudou nas equipas que não estavam em teletrabalho, isso teve que ser uma coisa clarificada rapidamente, mas as lideranças aí tiveram muito bem. Acho é que também agora não podemos usar o teletrabalho para estarmos always on, não é? Eu acho que agora tem que haver também por parte das lideranças das empresas uma noção do teletrabalho sim, mas com peso, conta e medida para não prejudicarmos o balanço que podemos dar pela via do teletrabalho, mas que se não cuidarmos de como é que as nossas pessoas se deixam levar
pelo teletrabalho, também podemos estar a criar novas formas de burnout, que é o burnout por via de videocalls e conference calls. Por isso acho que esse tema do work-life balance, que é uma coisa que me toca muito a mim pessoalmente e às equipas e às pessoas que estão à minha volta a trabalhar comigo e por toda a organização, é algo que eu vi toda a gente a levar isto a um extremo, e isto agora vai ser o novo normal. Com que pesa, com que conta e com que medida, acho que vai ser essencial para que seja saudável. Muito bem. Bem, aqui uma última ronda, e aqui eu vou-lhe chamar a ronda barómetro. O que é que eu queria aqui na ronda barómetro? Como é que cada um de vocês olha para o segundo semestre, para o que vem, com que mood estão para aquilo que vão ser os próximos tempos, sinceramente. Não vale a pena pensar mais do que isso, segundo semestre. Bem, posso começar eu também. Eu estou e nós estamos na Microsoft com um mood positivo, otimista e, se quiseres, até de motor e de energia, precisamente para fazer acontecer mais da reinvenção e transformação que vai ser necessária nesta retoma. E, portanto, o nosso foco agora passa muito por ajudar, uma vez mais, todas as organizações a estas fases seguintes, que vão ter duas grandes áreas de preocupação, certamente. Por um lado, de redução de custos, de eficiências, de criação de otimizações, e aí a tecnologia também tem um papel que pode, de facto, ajudar a que essas eficiências se possam materializar nos vários processos. Por outro, o de transformação e reinvenção num curto espaço de tempo, porque aquilo que vai ser, que já falámos aqui, o Luís deu um excelente exemplo, como é que de repente se monta um drive-thru para fazer análises, porque era essa a necessidade, a forma como nós vimos e falámos da cerveja, a cerveja sem álcool a associar-se para se criarem géis desinfetantes. Portanto, aquilo que já houve, eu acho que foi uma prova fantástica que vimos acontecer de ou a própria empresa, ou num funcionamento de ecossistema, como de facto conseguimos reinventar cadeias de valor. E eu acho que é aí que nós estamos a pôr a nossa energia também. Se quiseres, o nosso moto é como é que agora podíamos fazer o Everything Remotely, e o Everything Remotely passa pelo Digital Selling, que o João há pouco mencionou, a importância que é ter de facto as empresas preparadas para abordarem os clientes de uma forma remota ou presencial e ter essas competências dentro de casa, a forma como têm disponíveis os seus serviços de e-commerce, de entrega. Nós vimos agora que o nível de preparação desse tipo de soluções fez a diferença para a capacidade de reação das empresas, e isso vai ser uma realidade daqui para a frente, porque este é um momento de resiliência e que todas estas realidades vão continuar a ser necessárias. Do nosso lado, há aqui a vontade de disponibilizar uma série de possibilidades tecnológicas para fazer esse enablement do digital em curtos espaços de tempo, porque o que hoje vivemos é diferente de outras guerras ou de outras crises, é que de facto a capacidade dos ciclos de inovação serem muito curtos e com níveis de investimento relativamente reduzidos, porque são quase tudo tecnologias como serviço e não necessariamente de capital intensivo, vão permitir uma adoção mais rápida para uma adaptação e uma transformação mais rápida no futuro. Ser resiliente e criativo é aquilo que eu acho que todos vamos precisar para este segundo semestre. Bom? Sim, o segundo semestre, eu esta manhã estive com a nossa equipe de centro corporativo e financeira e tivemos a rever as nossas projeções imediatas e agora para o segundo semestre. E tinha a equipe, como sempre, tinha feito ali um excelente trabalho e eu cheguei ao fim, não lhes disse nada, mas pensei, porquê é que eu não telefonei à minha amiga que é tarô? E ela põe cartas e até consegue adivinhar coisas. Mas pronto, fiquei ali pela ciência dos economistas em vez de telefonar para a minha amiga tarô. Mas, e nós estamos a olhar muito bem para a reação, como é que a economia se está a abrir, e provavelmente vou mencionar os cabeleireiros.
aquilo que aconteceu nos cabeleireiros foi, ali nos primeiros dias, um nível de aceleração, e então todo o nível de aceleração de consumo que nos poderia nos levar a crer que a recuperação em V estava garantida. Porque eu acho que o que aconteceu com os cabeleireiros vai acontecer com o resto. E foi imediatamente seguida na segunda semana, de uma estabilização. Ou seja, havia aqui uma necessidade enorme deste consumo, acelerou loucamente, 1000% de crescimento, 1006%, 1010% de crescimento. Na semana seguinte estabilizou, e tenho receio que agora entre numa fase de retração, porque de facto há perca de rendimentos e há perca de emprego. Portanto, o segundo semestre nós temos aqui algumas projeções relativamente otimistas, na minha opinião, e eu gostava de senti-las otimistas, gostava de fazer tudo para que isso, mas tenho receio que passemos por estas 3 fases. Nós estamos muito dependentes, nós únicos estamos muito dependentes do consumo, perdão, e do turismo. E aqui no turismo a queda da transacionalidade dos schemes estrangeiros caiu 95%, como tinha que ser, e não se vê nenhum sinal de recuperação ali, portanto vai-nos demorar ali algum tempo a recuperar este consumo estrangeiro, que é mesmo importante. E no nosso, apesar do crescimento extraordinário do online, não compensa o que se perdeu e aquilo que as pessoas deixaram mesmo de fazer, com quedas de 30% e 40% de utilização dos meios de pagamento, porque de facto as pessoas apenas compram ou compravam o que é necessário. De maneira que, de uma forma otimista, contudo, estamos convictos que vai ser isto, uma grande aceleração no consumo das coisas a que estivemos. Não foi possível estarmos, e falamos dos restaurantes agora esta semana, vamos ver. Eu tenho visto amigos a dizer, e colegas, fui jantar fora, quero ir jantar fora, o que é um bom sinal. Vai estabilizar e vamos ver como é que o resto da economia reage, para perceber se vamos ter retração ou não vamos ter retração. De qualquer maneira, na generalidade, um ambiente muito otimista nas equipes da Unicre, me pareceu. Luís, para terminar. Bem, aqui do nosso lado, o que estamos a ver em maio é uma abertura da vida não Covid e uma descida da procura por testes de Covid, e bem, ou seja, também cada uma destas 3 pessoas tem data points muito interessantes. O João acabou de partilhar alguns, tenho certeza que a Paula também terá alguns. Nós conseguimos ver aqui que os números estão de facto a diminuir, pelo menos da amostra que nós temos diariamente, e é uma amostra ainda grande. O número absoluto de testes pedidos diminui, porque quer dizer que há menos transmissão, há menos sintomáticos, há menos pessoas a serem encaminhadas para fazer esses testes, e as pessoas estão a regressar aos seus check-ups, aos seus rastreios de outras doenças, porque, como nós temos dito, há mais vida para além do Covid. Temos feito um esforço enorme na segurança, porque as pessoas têm medo de voltar às unidades de saúde. Inclusive, foi criado um selo de segurança de serviço pela Bureau Veritas, e nós fomos a primeira empresa na Península Ibérica a tê-lo. Lá está, foi uma coisa que a equipa passou por mim numa tarde a dizer: nós achamos isto interessante, podemos avançam, e quando eu dei por ela, olha, foi hoje a acreditação, então 4 unidades acreditadas. Lá, aquele tema da autonomia que falámos há pouco. Por isso, eu vejo, o tema é que eu acho que a recuperação vai estar dependente do comportamento do vírus. Do comportamento do vírus, por um lado, e o verão, espero que entre o esforço de contenção, as máscaras e tudo aquilo que as pessoas estão a fazer individualmente, acho que vai ajudar a manter o vírus, or keeping the virus at bay, mas a confluência da gripe, do período gripal com o Covid-19 vai gerar e novamente criar novos desafios para os quais nós não sabemos exatamente qual é que vai ser a dimensão. Por isso, como estava a dizer o João, mais vale ir ao tarô. Agora, eu acredito que até setembro vamos ter uma ligeira recuperação do consumo. Não vai ser para os níveis de 100% que estávamos. Vai haver uma ligeira retração, se tivermos 80%, 90%. Na área da saúde, por causa dos sistemas de segurança, onde nós podíamos fazer 10 ressonâncias, vamos ter que fazer 7 ou 6 ou 8,
porque tem que haver uma desinfecção entre pacientes e coisas desse género. Por isso, há áreas da economia que vão ter menor capacidade de responder à procura, e como tal essa procura não vai existir, mas acima de tudo eu estou otimista, acho que tivemos uma reação exemplar, mas a frase que nós temos usado aqui é que a recuperação da economia depende de como é que conseguimos lutar em conjunto contra o vírus. Mantenho o meu otimismo, não sou um otimista irritante, mas sou otimista, e ouvir estes pequenos números também por parte de outras empresas também me dá um bocadinho ainda mais de alma para acreditar que o segundo semestre vai ser o início de uma recuperação na direção certa, mas com alguma retração, claramente, face àquilo que foram os níveis de consumo do ano passado e aqueles que estávamos a viver. Muito bem. Terminamos aqui com uma nota de otimismo, que é bom. Espero que tenham gostado, espero que as partilhas tenham sido úteis para todos e seguramente serão para depois quem for ouvir esta conversa, e resta-me agradecer a todos a vossa disponibilidade e desejar-vos as maiores felicidades, seja neste período, seja mais para a frente. Corra tudo bem nas vossas organizações e fundamentalmente com muita saúde. Obrigado a todos, um abraço para todos. Obrigado, tudo foi bem. Obrigado.